Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Apostolado Católico. Eu sou Márcio e neste vídeo eu quero ler alguns comentários que vocês fizeram a respeito da bolha católica, de uma série de vídeos que eu postei ultimamente, e vou ler e fazer alguns comentários, sempre sem falar o nome da pessoa, apenas digo se é homem, se é mulher, até porque eu não sei se essas pessoas autorizariam que eu falasse os nomes delas, tudo bem? Agora, é interessante que muitos comentários apontaram coisas que eu não tinha percebido, né? Até porque, como eu disse, tudo que eu gravei, tudo que eu falei, foi de acordo com as minhas percepções. E a gente acaba não percebendo tudo, né? Até porque nós não seguimos todos os influenciadores, na época que eu fazia parte, claro. Mas vamos lá. Em breve, eu trarei aqui outros vídeos, tá? Depende muito do meu tempo, sobre não especificamente a bolha católica, mas a bolha conservadora. Eu quero falar sobre um certo alpinismo social que algumas pessoas, em especial mulheres, estão fazendo usando o cristianismo e as pautas conservadoras, ok? Então vamos ao que interessa. Uma mulher, ela fez o seguinte comentário aqui no meu canal. Obrigada pelo vídeo. Vou contar brevemente a minha história. Criada no catolicismo, me afastei da igreja na adolescência, mas a fé nunca me abandonou por completo, ainda bem, embora eu tenha ficado perdida, sem entender para qual lado ir. Quando eu tinha entre 26 e 27 anos, começou a surgir a bolha católica do Twitter, e por conta de relações pessoais da época, eu tive um contato superficial com esse pessoal. Parou. Veja, eu não conheço essa bolha católica do Twitter, né? Do Twitter, enfim, como você queira chamar, do X. Eu não conheço. Dizem que eles são mais loucos do que o Instagram, né? Até porque no Twitter é possível que você fale mais coisas sem censura, né? Sem uma certa censura. No Instagram não. No Instagram você fala algumas coisas, você posta algumas coisas e você já é barrado devido ao algoritmo. Então vamos continuar. Eu não conheço essa bolha, nem quero conhecer, tá? Então vamos lá. Do que eles me convenceram de que a Igreja Católica não era para mim. Eu não queria e não quero usar vestido florido, não quero deixar de trabalhar porque gosto da minha profissão, não me sinto bem zombando dos outros, chamando de perdido. Parou. Veja, ela diz que eles convenceram ela que a Igreja Católica não era para ela. Agora, é como ela falou, não é que eles disseram especificamente que a igreja não era para ela, é que eles começam a impor um monte de coisas para as mulheres e a mulher acaba sentindo um certo desprezo. Não, eu não quero isso para mim, eu não quero essas coisas. É o que eu já falei dos vídeos anteriores, muitas vezes a modéstia ela é enfiada a goela abaixo nas mulheres. Então não se espera uma conversão interior da mulher para que ela possa fazer as modificações exteriores. A pessoa mal chega na igreja, a pessoa mal chega no grupo e já estão querendo enfiar algumas conversões exteriores na mulher, passando por cima, inclusive, da conversão interior. Isso serve para homem e para mulher. Isso não existe, isso vai adoecer a pessoa. A pessoa mal chegou na fé, ainda não entendeu como aconteceu a economia da salvação, ainda não entendeu algumas coisas básicas da soteriologia católica, que é a salvação, e já estão querendo que a pessoa faça coisas externas sem antes acontecer um toque interno, que não é da noite para o dia na maioria das vezes, tá? A metanoia, a mudança de mentalidade, ela vai acontecendo no decorrer do tempo, tá? Então, é por isso que eu falo, é importante que as pessoas tenham diretores espirituais, tá? Nem todo mundo vai conseguir ter, não é fácil ter, mas é muito importante porque o diretor espiritual, ele vai ajudar você a não aderir certos escrúpulos, porque o diretor espiritual, por exemplo, ele sabe que se você estiver tentando fazer algumas coisas espirituais sem estar preparado para aquelas coisas, isso vai atrapalhar você, tá? Vou dar um conselho, um exemplo, não é um conselho, é um exemplo, tá? Você chega para o diretor espiritual e diz, olha padre, eu me converti agora e eu já estou querendo rezar o rosário de joelhos 3 horas da manhã. Aí o padre vai começar a conversar com você. Meu filho, você reza o terço durante o dia? Não. Você lê a Bíblia todo dia? Não. Você está fazendo o básico? Não. Às vezes você falta a missa? Às vezes. Mas você já está querendo fazer coisas extraordinárias, rezar o rosário de joelho 3 horas da madrugada. Veja, é errado rezar o rosário de joelho 3 horas da madrugada? Não é errado.
O errado é colocar a carroça na frente dos bois. Nem fez o básico, já está querendo ir para o extraordinário. Por quê? Por causa de influências. Entendeu? E um diretor espiritual, ele iria perceber esses erros, essas desordens, e iria aconselhar: olha, vamos fazer o seguinte, pare de fazer isso e comece a fazer isso. Comece a fazer isso durante o dia, comece a ler isso durante o dia. E posteriormente você vai mergulhando para águas mais profundas. Mas o que é que nós vemos hoje? A pessoa chegou na igreja católica hoje e já estão querendo que ela vá para a quinta morada, né, lá para a via iluminativa, sem passar, né, por todo aquele processo purgativo, por toda aquela conversão intelectual. Aí já vão exigindo que a pessoa faça um monte de coisas exteriormente, sem antes acontecer uma verdadeira conversão interior. Isso não faz sentido, isso vai atrapalhar a pessoa, vai adoecer a pessoa, entendeu? É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós cobramos, né? Com aquilo que nós ensinamos dentro das igrejas. Então vamos lá. Não quero deixar de trabalhar porque gosto da minha profissão. Não me sinto bem zombando dos outros, chamando de perdido. Pois é, na minha ignorância e afastamento da vida paroquial, um verdadeiro risco, eu pensava que esse pessoal era a igreja e a igreja era eles. Que aquele era o único jeito possível de ser católico. Afinal, eles falavam com tanta convicção, com tanto poder, que eu pensei, não tem como eles estarem errados. É outra característica. Quando a gente participa dessas bolhas, eu já participei há muito tempo atrás, a gente acha que aquilo é a igreja católica. E a gente começa a suspeitar de todo mundo, inclusive do Papa. Tá? A gente suspeita do Papa. O Papa fala algo, um bispo fala algo, um padre fala algo, nós já estamos armados, antes deles falarem, para julgá-los. Agora, o influenciador ninguém julga, né? E aí, esses aí não podem ser julgados. O Papa pode, né? O bispo pode. Basta ver aqui nos comentários dos meus vídeos, de vez em quando tem uns comentários passivos agressivos. Ah, irmão, você precisa tomar cuidado com suas palavras, não podemos condenar. Eu não condenei ninguém. Ah, irmão, você tem que ter caridade. Eu não faltei com caridade. Então, existem alguns comentários, como é que eu posso dizer, envernizados de preocupação espiritual, mas é só mesmo raiva porque nós estamos comentando e denunciando a bolha. Entendeu? De vez em quando tem aqui, né? É aquela coisa, ah, irmão, nós precisamos tomar cuidado com nossas palavras para não ofender esses irmãos. Quando esses irmãos aí estão difamando o teu bispo, tu pede que eles tomem cuidado? Eu duvido, porque a maioria de vocês que comentam aqui com esse fingimento, porque isso é fingimento, eu sei, tá? Através do discernimento dos espíritos, a gente sabe qual o espírito que está por trás de um comentário meloso, sentimentalista. Ah, eu tô comentando aqui porque eu tô com cuidado. Não é cuidado, é fingimento. E a gente sabe, tá? Então vamos lá. Eu achei que o catolicismo é simples e convicção, desculpa. Achei que o catolicismo simples e alegre de minha infância e da minha família não existiam mais. Que agora era obrigatório ler Chesterton e fumar charuto. É interessante que Chesterton fala da ilusão do divórcio, né? E o que tem de gente divorciada nessa bolha conservadora não é brincadeira. Mas não podemos criticar, porque aí a gente vai estar criticando os nossos amigos, né? Mas enfim, vamos lá. Graças ao Espírito Santo, hoje estou na minha caminhada de conversão e com discernimento. Entendo que a religião não é uma estética e nem querer emular um estilo de vida europeu, rico, claro, né, dos anos 1930, em pleno Brasil de 2024. Menos cosplay, menos marketing e mais coração. Mais Cristo, mais Evangelho. É isso. A fé católica, infelizmente, ela foi transformada em algo extremamente burocrático, né? Eu aqui, com essa minha camisa social de manga longa, eu já não seria um bom católico, hein? Porque tem que ser manga até aqui, ó, entendeu? Então, é uma fé burocrática, né? Que não tem nada a ver com aquela fé que o Senhor desejou. Uma das marcas da igreja é a catolicidade, ou seja, a universalidade. O Senhor quer o rico e o pobre na mesma cadeira, no mesmo banco, comungando a mesma fé. Mas o que a gente vê é uma tentativa de criar uma elite, né? Uma elite intelectual, que na verdade não são intelectuais, esse povo não sabe o que é ter vida intelectual, né? Uma elite, uma aristocracia espiritual. Bizarro, não é a fé católica, tá? Não é a fé católica, mas eu não sou judeu, não tenho nada contra judeu,
mas muitas vezes parece muito mais com o judaísmo, aquele exclusivismo, né? O exclusivismo da língua, o exclusivismo do Antigo Testamento, o exclusivismo da região ali geográfica e principalmente o exclusivismo do sangue, né? Do sangue da etnia. Isso não é a fé católica, né? Outra mulher, ela comenta o seguinte: adorei esse vídeo, muito sensato. As pessoas estão virando católicas de Instagram. Pessoal, de verdade, procurem por orientação fora da internet. Tá muito chato isso. Além dos profissionais que gostam de humilhar, vejo muitas mulheres católicas com essa mesma característica de superioridade. São as mais femininas, as mais católicas, as melhores mães e assim sucessivamente. Pois é, um dos vídeos que eu abordei essa questão da bolha católica é essa arrogância, né? Esse fetiche que alguns têm por humilhar a pessoa, né? A pessoa faz lá uma pergunta, conta um pecado seu, que eu vou morrer e não vou entender como é que alguém vai contar um pecado para um influenciador de Instagram, né? Eu realmente não consigo entender, tá? Que eu saiba, lá em João 20, Deus não dá a autoridade para o influenciador perdoar pecado, e sim para os sacerdotes. E eles vão lá e simplesmente humilham as pessoas, xingam, zombam, tratam com grosseria. Que eu falei nos vídeos anteriores, Jesus nunca fez isso, né? Zaqueu chegou para Jesus, contou sua história, Jesus não humilhou, como vai dizer o profeta Isaías. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que fumega. Ou seja, quando o Senhor se deparar com um pecador que já está fragilizado, ele não vai quebrar, ele não vai destruir cada vez mais. Pelo contrário, ele vai curar, né? Jesus se depara com Madalena e não humilha, não grita, não xinga, não zomba, não faz deboche. Totalmente diferente do que a gente vê no Instagram. Mas tem o gado que justifica. Fazer o quê? E aqui tem um comentário de um rapaz, eu não sei se é homem ou se é mulher, que esse povo, não sei porque que eles não criam o perfil com o nome deles, mostrando o rosto, como a gente faz, mas tudo bem. Ele não entendeu o que eu falei sobre a paternidade responsável. Olha aqui, ó. Gente, sobre essa questão de abertura à vida, são os casados que prometem, no altar diante de Deus e seu ministro, acolherem os filhos que Deus mandar. Isso não é algo para ser relativizado, cada um tem a sua situação, mas me perdoe a franqueza. Isso deve ser pensado antes de casar. Depois fica impossível desfazer a promessa e sim, usar contracepção é pecado. Eu acho que isso teve a ver com a questão da paternidade responsável que eu abordei, né? Algumas pessoas chamaram o professor Felipe Aquino de herege porque ele disse que paternidade responsável não é método contraceptível e é aceito pela igreja. E é verdade, né? O professor Felipe Aquino repetiu a fé da igreja. Vamos lá. A questão da paternidade responsável é quando o casal, que está assim aberto à vida, querendo viver o matrimônio por completo em sua dimensão unitiva entre o próprio casal e procriativa, só que aquele casal, eles se deparam com diversas situações durante sua vida, tá? Uma delas, problemas financeiros. Se você acha que problema financeiro não é motivo para o espaçamento de uma gravidez, você não sabe o que você está falando, porque a própria igreja ensina isso, tá? É só você perguntar a qualquer sacerdote versado nessas questões. Espaçamento de uma gravidez, paternidade responsável, não tem a ver com materialismo, não tem a ver com dizer não aos filhos, tá? São inúmeras as situações. A mulher está passando por um momento problemático, ela tem um problema de saúde, existe um risco para ela ter um bebê naquele momento. Aí eu pergunto, seria algo discernido ou não ela engravidar mesmo com aquele problema? Seria um problema, seria provavelmente uma falta de discernimento a pessoa engravidar, né, com diversos problemas de saúde. Isso não é a fé, tá? Mas é porque temos que acreditar na providência de Deus. Isso não é a fé. A fé católica, ela não convida o católico a estar o tempo inteiro desafiando Deus. O próprio Senhor nos ensinou, não tente o Senhor teu Deus. Deus nos deu o Espírito Santo e o Espírito Santo nos traz o quê? O discernimento. Não é materialismo, não é estar fechado à vida, tá certo? Existem diversas condições que fazem um casal espaçar a gravidez. Agora, é muito fácil um influenciador católico que vende e-book sobre a fé católica por R$ 97, vende 200 por mês, é muito fácil ter filho, é muito tranquilo, né? Educar, é muito tranquilo ter empregado, é muito tranquilo ter babá, é muito tranquilo, né? Agora, dane-se a realidade dos outros brasileiros. Dane-se a realidade dos outros casais católicos, né? Que moram em periferia, enfim, nem preciso me alongar aqui. Você falou tudo. Comentário de um homem, né? Um homem não, uma mulher.
Você falou tudo. O ídolo dessa gente é a política. Os que não falam diretamente de política e vivem se fazendo de estou acima disso, mas com uma agenda e candidato político bem definida, né, bem óbvia em todo o conteúdo. Para mim são os piores. Pois é. Foi o que eu já falei anteriormente. Eu não sou de esquerda, nunca votei na esquerda, nunca votarei na esquerda, porém, eu me recuso, por exemplo, a fazer politicagem com a fé católica para a direita. Que foi o que fizeram em 18, fizeram em 2022 e vão fazer em 2026, vão criar todo aquele terrorismo ideológico, vão distorcer a doutrina, passam 4 anos sem citar catecismo, tá? Passam 4 anos sem abrir catecismo, aí quando chega a época de eleição, toda hora estão com o catecismo na mão, né? Passam o tempo inteiro só falando de roupa de mulher, só falando de crise na igreja, passam 4 anos sem citar a Bíblia, né? Passam 4 anos sem citar a Bíblia. Aí quando chega a política, estão com a Bíblia na mão todo dia. É isso. Veja, vote em quem você quiser. Só não faça terrorismo com a fé, tá? Com os mais incautos. Já deu para entender que eu não sou de esquerda, né? Vamos lá. Eu só acho, outro comentário, eu só acho que temos que tomar cuidado para não perseguir tanto a bolha católica. E perceber que também está em uma bolha ainda pior. Bem, eu não sei qual é a bolha que eu poderia estar, né? Na verdade, eu nem sei se esse comentário foi para mim. Enfim. Tudo tem que ter prudência e piedade. Eu concordo, né? Eu concordo. Agora eu pergunto, qual é a prudência e piedade que a bolha católica tem quando difama os bispos? Quando difama os padres? Quando zomba do Papa? Eu pergunto, qual? Me diga aí. Qual a prudência que alguns membros desse catolicismo virtual têm quando defendem astrologia e ensinam astrologia para católicos? Você sabia que muitos desse pessoal, eles defendem a astrologia na cara de pau? Que a Didaquê proíbe, que a escritura proíbe, tá? Você sabia? Aí não precisa, né, de prudência, de piedade. Mas enfim, o comentário continua. Eu era protestante e hoje estudo muito sobre o catolicismo e que muito me converter e não me convencer da verdadeira fé. Não entendi direito. E aprendi com um desses gurus que vocês apontam. Sim. Veja, em nenhum momento eu disse que esse pessoal não contribui com a conversão de muitas pessoas. Olha, se um católico ignorante simplesmente pegar isso aqui e começar a citar na internet, ele vai ajudar na conversão de muita gente. Agora, a questão não é essa daqui não. Tá? A questão é uma imitação barata de um catolicismo que não existe. A gente critica essa turma porque eles exigem coisas que a fé não exige, proíbem coisas que a fé não proíbem, tá? Enchem homens e mulheres com um monte de, como é que eu posso dizer, julgos espirituais que depois que eles percebem, depois que esses homens e mulheres percebem a loucura que estavam vivendo, eles abandonam essas bolhas. Então, em nenhum momento eu disse que esse pessoal não ajuda na conversão de outras pessoas. Tá? Esse argumento é muito fraco. Sabe por quê? Porque existem muitos bispos e padres que são difamados dia e noite por essa turminha que ajudam muito mais. Ou você vem me dizer mesmo, por exemplo, que o padre Fábio de Mello, que eu não sou fã, não gosto, não acompanho, tá? Vocês acham mesmo que o padre Fábio de Mello nunca contribuiu na conversão de ninguém? Ah, mas é porque as pessoas que se convertem pelo Fábio de Mello, eles são jujubas. E vocês acham que muita gente que se converte por essa bolha católica não é cismático? Então as conversões sempre vão acontecer, tanto pelos sacerdotes jujubas, quanto por essa turma cismática. Agora, a questão é, qual a qualidade dessas conversões? Qual a qualidade? Quando eu me converto ao catolicismo em 2014, eu me converto por uma ala totalmente tradicionalista. Tá? E eu nem estou falando dos tradicionais, era um tradicionalismo quase beirando o sede-vacantismo. Chegava nas missas, não acreditava em nada daquilo, doutrina para mim não valia, porque colocaram na minha cabeça que o Vaticano II não prestava para nada, e que era tudo inválido. E fui conhecendo algumas pessoas e foram me ajudando. Ou seja, com todo respeito, tem tanta gente contribuindo com a conversão de muitos católicos. A questão é, qual a qualidade dessa conversão? Entrar na igreja e ficar difamando o clero dia e noite, entrar na igreja e ficar falando de aparição mariana todo dia? Vocês acham mesmo que esses videntes fajutos aí,
que em breve eu vou começar a trazer esse conteúdo para cá. Vocês acham mesmo que esses videntes fajutos, que todo dia trazem uma mensagem mariana, vocês acham que eles não contribuem com a conversão de muita gente? Todo dia tem gente entrando na igreja católica por causa deles. Agora eu pergunto, qual a qualidade dessa conversão? Vamos continuar. Tem o caso da Natália Sulman, foi outro comentário, né? Foi um homem. Eu não sei quem é a Natália Sulman, tá? Não conheço. Enfim. Mas eu ouvi falar dessa história, né? Os conservadores batem demais. Ainda bem que ele colocou conservadores aqui entre aspas, né? Os conservadores batem demais no marido dela por julgarem que ele não está à altura em questões financeiras, intelectuais e, pasme, até pela aparência do cara. Isso quando não falam abertamente que ele merecia um europeu. Há uma ditadura de aparências dentro do meio conservador. É isso, né? Foram lá no perfil da mulher dizer que o marido não estava à altura dela. Porque ele não ganha o dinheiro que ela ganha, não é inteligente como ela. Percebe como essa bolha conservadora não conserva nada? Entendeu? E eles são, sim, viciados em aparência. Eu vou fazer uma pergunta aqui que algumas pessoas vão achar polêmica. Na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. Veja, eu não estou dizendo que essa galera é racista, tá? Mas quantas mulheres negras fazem sucesso nessa bolha conservadora aqui no Brasil? Me responda aqui nos comentários. Percebe como tem um certo feitiço com mulher branca, novinha, do cabelo claro, do cabelo liso? Tem coisas que eu percebo, mas que eu não falo. Por causa do assédio judicial, tá? Mas veja, uma mulher que estava no paganismo até ano passado, hoje é católica, né? Se diz católica, não casou, mas fala de casamento. E uma macharada cristã, carente, porque o bicho carente é homem cristão. Ave Maria, né? Graças a Deus eu nunca fui assim. Mas o bicho carente. A mulher estava nas falsas doutrinas até o ano passado. Aí percebeu que, se eu falar algumas coisas contra o feminismo, contra o comunismo, se eu falar algumas coisas de Nossa Senhora, essa gadaiada cristã vão me seguir. Tem o cabelo loirinho, tem a pele branquinha, é nova. Os trouxas ficam loucos. Já perceberam como tem essa questão também da questão da aparência? É que tem coisas que eu não quero trazer pra cá, mas pode ser que depois eu traga. Vamos lá. Descobri o seu canal ontem, outro comentário, e já gostei muito do seu conteúdo. Sabe, esses influenciadores criaram um conservadorismo elitista que ignora as dificuldades socioeconômicas do país e pisa naqueles que são considerados abaixo. Sou de Mato Grosso e lá existem comunidades ribeirinhas e cidades menores que possuem igrejas de mais de 100 anos. Além de um grau considerável de analfabetismo, ainda assim a população está lá em todas as missas, sabem as orações de cor, em pleno 2024, ainda conservam a família e valores tradicionais. Na minha visão, esse é o catolicismo puro, viver a fé no seu dia a dia. É isso, cara. É isso. É um conservadorismo de hoje, que eu chamo de conservadorismo alpinista, né? As pessoas usam frases cristãs, usam uma aparência católica, usam uma aparência, pautas conservadoras para ascender, primeiro socialmente e depois financeiramente, e simplesmente usam porque perceberam que existe uma demanda de trouxas que acreditam em qualquer... Como é que eu posso dizer? Não vou chamar de vagabundo. Mas existe uma multidão de trouxas, direitistas, cristãos, que acreditam em qualquer papinho. Contra aborto, contra ideologia de gênero, contra progressismo, contra marxismo cultural, que inclusive o marxismo cultural morreu, né? Ninguém fala mais no assunto. Incrível. O que mais? Enfim. Começam a repetir um monte de chavões conservadores e o gado conservador, o gado que não conserva nada, começa a seguir. Quem aí lembra do Alexandre Frota? Um ator pornô que simplesmente foi considerado conservador. Ou do
do Roberto Jefferson? Quem lembra do ex-mensaleiro? Que foi chamado de leão conservador. Ou da Sarah Winter? Que 3 meses após entrar no catolicismo estava ensinando fé católica para mulheres. Vocês não lembram não dessas pessoas? Eu lembro, tá? Eu não falo muito aqui sobre essas questões da bolha conservadora, mas eu estou por dentro de tudo, tá? É isso. É um conservadorismo que não conserva nada. Que não conserva nada. E transforma a fé numa coisa aburguesada. Numa coisa de mera emulação. Ser católico hoje em dia na internet é só repetir um monte de coisas. Não importa a vida. Eu vou dar uma pausa aqui porque lá vem o carro do churros. O carro do churros passou. Outro comentário. Esplêndido. Essa bolha, além de tudo, é tóxica. Traz um conservadorismo aburguesado, elitista e preconceituoso. Namorei uma moça fã de um desses influencers que terminou comigo porque ela dizia que menos de 15 mil por mês não era provedor. É daí que vem essas ideias. E claro, né, por ser interesseira também. Meu caro, você se livrou dessa mulher, né? E outra, ela nunca vai ganhar 15 mil por mês nesse país aqui. Né? Não dá pra ganhar 15 mil por mês sem você ser ou funcionário público do alto escalão, no mínimo um fiscal da Receita, da Cefaz, de tributos, enfim. Não dá, cara. E eles têm essa mania, né? Esse aburguesamento. Ah, se o seu namorado não ganha 10, 20 mil por mês, não case com ele porque ele não te merece. Ele não tem capacidade de te prover. Aí vocês têm noção da quantidade de mulheres que estão casando por dinheiro e ignorando toda a vida moral do cara? O cara é um safado, o cara não presta, o cara é bebarrão, o cara é mentiroso, o cara tem um monte de mulher, mas ele ganha 20 mil por mês. E ele pode se converter. Então eu, católica, experiente, inteligente, iluminada pelo Espírito Santo, eu vou escolher esse cara. Porque, infelizmente, muitas mulheres têm muito isso, né? Elas acham que elas vão converter o marido depois que casar, né? Não converteu nem antes e acha que vai converter depois. Homem não se converte depois de casar. Né? A maioria não vai se converter. O que mais? E ficam nessa pilha, né? Do cara ter que ganhar muito, ou então da mulher ter que ser muito novinha. Aí entra em questão de red pill, né? Que eu não quero trazer esses conteúdos pra cá porque gera muita choradeira, né? Mas tem sim uma certa bolha católica, no Facebook eu já vi, que mulher acima dos 25 anos não é para casar, né? É só para outra coisa. E tem alguns que falam explicitamente. Enfim. Chegou outra pessoa falando o seguinte, olha, dê nome aos bois. Tem muita gente séria ensinando a sã doutrina que nos foi negligenciada por anos. Amo o padre Paulo Ricardo, padre Overland, padre José Augusto, padre Duarte Lara. Olha... Quem falou isso foi uma mulher. Eu não tenho nada contra esses padres, tá? Pelo contrário, eu gosto de todos eles. E outra coisa, não chegue no meu canal exigindo que eu fale alguma coisa, que eu faça alguma coisa. Eu não sou sustentado por ninguém aqui, tá? Eu não sou influenciador de Instagram. O influenciador do Instagram, ele é sustentado por aquele povo, por quem segue eles. Então, o canal, a página deles é pautada pela vontade do seguidor. Se o seguidor criticar um vídeo, ele tem que apagar. Se o seguidor criticar uma postagem, ele tem que apagar. Aqui eu não vou fazer isso, né? Aqui é o seguinte, se você não gosta do meu canal, vai embora. Você não paga minhas contas, nem que pagasse. Eu não vou me prostituir por causa de seguidor. Vamos lá. Tem um tal de Allan Carrion que vive em uma bolha católica, né? Que vive em uma bolha. Ele pira se alguém comentar algo contrário. Eu parei de seguir imediatamente quando percebi. Olha, 2 coisas que eu tenho a falar aqui sobre o Allan Carrion. A primeira, eu não conheço profundamente, tá? E a segunda, eu não estou dizendo que você está mentindo, você que comentou isso aqui. Pode ser que você tenha percebido coisas que eu não percebi. Mas, apesar de eu não ser seguidor do Allan Carrion, os poucos vídeos que eu vi dele, eu achei um cara com discernimento, tá? Inclusive, quando eu gravava vídeos sobre a bolha católica, em nenhum momento eu pensei nele. Eu acho que... Eu posso estar errado, mas eu acho, na minha opinião, pelo pouco que eu vi do Allan Carrion, eu acho que ele não faz parte dessa maluquice, não. Posso estar errado. Enfim, não sei. Enfim. Vamos lá. Outro comentário. Até quando os católicos irão dar crédito aos ex-protestantes que se acham no direito de ensinar catolicismo
aos católicos de berço. Veja, isso aqui é uma coisa que eu já percebi faz tempo, né? O sujeito se converte ao catolicismo, graças a Deus. Existe aquele marketing exagerado em cima da conversão. E menos de um ano depois, a pessoa está já se posicionando como professor de teologia na internet. Inclusive, tocando, né? Criticando o clero, enchendo o saco de bispo, enfim. Vamos lá. Último comentário. Uma outra característica desse tipo de grupo é querer limitar o que você faz ou consome por meio de chantagens emocionais. Como, por exemplo, não vá nessa missa que você vai perder a fé. Eu nunca entendi como é que alguém perde a fé na missa de Paulo VI, mas tudo bem. Eu vi muita gente perder a fé nesses grupos malucos, né? Online. Enfim. Se ler esse livro X, você vai para o inferno. Se ler tal autor, vai perder a fé. Alguém que perde a fé por causa de leitura de algum autor, é brincadeira, né? Pelo menos na minha concepção, não dá para perder a fé. Enfim, tudo isso é besteira, tudo isso é balela e só visa alienar e segregar as pessoas, mantendo-as na bolha para que permaneçam no grupo e não vejam seus aspectos negativos. É como eu disse, eu já vi no Instagram alguns membros, né, desse ecossistema online chamando o professor Felipe Aquino de herege. Não vão assistir o professor Felipe Aquino porque ele é herege. É isso que você está falando. Não vão assistir esses padres, esses professores. Por quê? Porque esses padres e professores vão arrancar o povo dessas bolhas, né? Vamos lá. Claro, com prudência na hora de discernir o que consumimos é fundamental, mas isso é diferente de alienação. Vejo muitos desses grupos tradicionais induzindo as pessoas a não irem à missa nova, com a justificativa de que a mesma faria o indivíduo perder a fé. Mentira! Ora, se uma pessoa frequenta canais e grupos mais tradicionais, é evidente que ela já está bem instruída sobre a fé e certamente saberá discernir sobre o que é abuso litúrgico e o que não é. Essas ameaças levianas são apenas uma tentativa desesperada de induzir a pessoa a frequentar a missa tridentina de seus grupos. Bom, em primeiro lugar, eu não tenho nada contra nenhuma missa, tá? Nem de Paulo VI, nem tridentina. Não tenho nada contra quem vive a fé tradicional, sobre os carismáticos, enfim. A única coisa que eu tenho contra é do herege. Eu sou contra o herege, sou contra o católico politiqueiro, tá? Que prostitui a fé em prol de político. E também sou contra essas alienações virtuais e também presenciais, tá? Não tenho nada contra a missa tridentina, mas é isso aí, é uma certa alienação que algumas pessoas fazem para que as pessoas não saiam daquela bolha, não saiam daquele grupo, né? Testemunho de Jeová faz isso. Enfim, até a próxima.